Oi, boa noite, pessoal. Estamos gravando esse bate-papo. Como sempre, a gente traz aqui um tema importante para a nossa comunidade de síndicos e hoje a gente vai estar falando sobre finanças no condomínio, como é que a gente lê balanço, DRE e uma série de outros documentos. E, né, o ponto principal aqui é ficar atento para não cair em nenhuma fraude, não ser pego por nenhum golpe. Com a gente está o meu amigo Alessandro, professor de engenharia econômica e contabilidade na Universidade Senac. Ele vai apresentar para a gente os principais pontos do que a gente precisa ficar atento, e depois a gente tem aqui um material para a gente olhar junto, um DRE, um demonstrativo enviado por um dos nossos membros aqui da comunidade. E agora eu passo a palavra para ele seguir aqui com a nosso bate-papo de hoje. Bom, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar o povo aí, né? Ou complicar mais a vida, ou dar uma... Então, o que eu pensei aqui, na verdade, é o seguinte, eu preparei uns 2 slides para apresentar alguns pontos, e depois eu fiz um modelo de planilha, né? Pensando mais aí na parte orçamentária e de controle. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá, não, beleza. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver a tela? Tá. Então, a ideia Perfeito. aqui, né, é a gente falar, tem um demonstrativo e orçamento financeiro. Então, opa. Quando eu falo eu falando aqui de orçamento, né, então a ideia é, uma ideia principal, assim, eu estou fazendo o planejamento financeiro, né, então aí, se eu tenho lá uma empresa, eu vou fazer o orçamento da empresa para um determinado período, para um determinado exercício, eu vou olhar todas as atividades que eu vou fazer e eu vou levantar valores, vou fazer um orçamento para isso. Então, pensando aí no caso de um condomínio, né, você tem as atividades ao longo do ano desse condomínio, né? Então, manutenção, limpeza, funcionários e assim por diante. Então, é fazer todo esse levantamento de todas as atividades que serão feitas e aí tem fazer uma previsão, que é quanto que eu vou gastar por mês e por ano, e aí vou chegar no gasto anual, né? Então, aí para cada uma dessas contas. Aí você pode ser mais preciso ou menos preciso, porque é uma previsão, né? Então, mas a ideia principal aqui, quando a gente está falando de orçamento, né, de uma forma mais geral, eu estou fazendo um planejamento financeiro. Quer dizer, o quanto que eu tenho ali qual é a minha previsão para gasto. É lógico que pode acontecer alguma coisa ao longo do caminho e o seu orçamento ele acaba tendo que mudar aí. Mas a ideia aí é trabalhar com orçamento como um planejamento financeiro. Então aí a gente está olhando, no caso do condomínio, né? Esse vai ter muito mais desembolso, que aí ele pode ser uma despesa, um custo ou um investimento. Como a gente não tem um controle contábil, né, de legislação, porque se eu estiver falando de uma empresa, quando eu falo de investimento, eu vou ter benefícios tributários. No caso do condomínio, a gente não tem isso. Então, a gente pode considerar que tudo é desembolso, é despesa. Né? Então, por quê? Porque eu não vou ter um investimento aí no sentido legal. Então, tem uma diferença aí nesse sentido. Né? Então, aí a gente estou falando aqui de desembolso. Então, é fazer uma previsão de todos os desembolsos que ocorrerão e aí ter esses valores, né? E aí as receitas, né? Então, e no fundo, ter essa previsão de desembolso ou de gasto até para saber qual seria a taxa de condomínio que eu vou ter que cobrar para ter um equilíbrio das contas. Né? Então, aí, com base nisso também, eu vou ter ali uma previsão de receita. E um segundo passo aí é fazer um cronograma. Né? O cronograma que eu digo como é que vai ser esse desembolso mês a mês, né? Uma previsão desse desembolso mês a mês, e aí como é que seria a previsão de receita mês a mês. Então, por exemplo, se o condomínio tem funcionários, eu sei que em novembro e dezembro eu preciso pagar o 13º salário. Então, eu vou ter um desembolso maior nesse período. Você pode ter uma política de falar, não, eu vou antecipar uma parcela do 13º em julho, por exemplo, e a outra parcela eu vou pagar em novembro. Então, nesse seu cronograma de desembolso, você já vai estar prevendo isso e você sabe, ó, em julho eu vou precisar de mais recursos, né? Ou novembro, dezembro eu preciso de mais recurso
para pagar o salário dos funcionários. Por exemplo, eu vou ter a limpeza da caixa d'água nos meses de março e de setembro. Então, nesses 2 meses, eu vou ter um desembolso maior referente à manutenção e limpeza da caixa d'água. Então, fazer um cronograma de desembolso aí com essa previsão seria interessante, né? Porque aí ele vai te dando uma noção de como que vai ser a sua saída de recursos. E aí você vai ter também, né, enquanto receita, as taxas condominiais. Aí você fala assim, mas aí eu vou fazer uma taxa mais cara num mês e mais barata no outro. Não necessariamente, né? Porque aí vai entrar um outro conceito, que é a gestão do caixa, né? Então, pode ser que num determinado mês eu tenha sobra, num outro mês, né, fique negativo, aí eu uso aquela sobra daquele mês para pagar a conta. Então, uma coisa é a gente olhar, porque eu vou chamar aqui de demonstrativo de resultado, que ele vai ter lá saídas e entradas de recurso no mês, e a outra coisa é o caixa, né? Que é quanto que eu tenho de dinheiro no caixa no início de um período e no final de um período, né? O ideal é que o caixa fique sempre positivo ou no máximo zero, né? Então, a gente tem essa questão aí, né? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, sinta-se à vontade, tá? E aí, pensando, né, eu vou ter nesse meu demonstrativo de despesas, o ideal é que eu tenha todas as contas do período, né? Então, é tentar ter o máximo possível do que eu vou ter que desembolsar no período, né? É lógico que tem coisa que pode acontecer, você não ter previsto ali, né? E aí, aqui eu já estou pensando o seguinte, quando eu vou, no caso aí, se eu tenho uma administradora, né, que faz, principalmente se eu tiver uma administradora, quando ele for fazer a prestação de contas e me entregar o demonstrativo de despesa, é que para cada despesa ele tem o comprovante, né? Até para eu conseguir conciliar isso daí. Falar assim, bom, o cara está falando que ele comprou tal material, então esse tal material corresponde àquele comprovante. E, se possível, também uma conciliação bancária, né? Eu olhar para esse movimento das despesas e olhar também para o movimento da conta corrente, né? A conta corrente do condomínio, porque aí eu consigo fazer essa conciliação aí, né? E aí o ideal é esse demonstrativo de despesa ele ter uma periodicidade. Então, pode ser mensal, né? O ideal é você falar, vou fazendo mês a mês, porque aí, nem pensando numa questão de erro, onde a pessoa erra para se beneficiar, né? Mas assim, de repente você ter algum problema ali que você está olhando, né, uma previsão errada, ou a receita está muito baixa, e aí quando você vai olhar, você só olha a cada 4 meses, né, o seu fluxo de caixa já ficou muito negativo. Aí você fala, bom, né, se você estivesse olhando no primeiro mês, falou, opa, já está faltando dinheiro, a gente já faz aí um redimensionamento, né? Muda alguns tipos de gastos, tenta aumentar a receita e assim por diante, né? E aí uma outra questão importante é o controle orçamentário. Aqui, né? Que eu estou chamando de controle orçamentário? Assim, eu tenho uma previsão de desembolso e tenho uma previsão de receita. E eu vou olhando o meu caixa e vou comparando a realização real do orçamento com a prevista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está acabando o mês, acabou o mês de junho, no nosso cronograma, em junho, estava previsto ali que ia ter saída de, sei lá, 300 mil reais. E aí a gente olha e fala assim, pô, mas saiu 400. Essa diferença de 100 mil reais significa o quê? Né? Foi algum gasto que não estava previsto, foi alguma falta de controle, foi uma precificação errada, a gente fez um orçamento lá atrás e na hora de executar o valor estava muito mais alto, né? Então, a questão do controle orçamentário aí é você olhar o que está previsto com o que foi executado efetivamente, né? Então, aí se você fala subiu demais, por que subiu demais, né? É lógico que você nunca vai acertar, né? Mas assim, se você tem um erro ali de 5% para cima ou para baixo, você fala, tá ok, né? Eu estou controlando o meu orçamento. Até porque você pode fazer, por exemplo, uma previsão de receita, né? Quanto que eu vou cobrar de taxa de condomínio? Com base nas suas despesas ao longo do ano, né? Então, se sua despesa aumenta muito mais do que o previsto, a tua taxa de condomínio ali que você pensou em cobrar,
ela vai ficar discrepante. Então, você fala, eu vou precisar parar no meio do ano lá, fazer uma assembleia e falar para as pessoas, nós vamos ter que cobrar muito mais caro, né? Então, aí é essa questão, né? Então, aqui, na verdade, estou tentando trazer duas questões aí em momentos diferentes, né? Uma é o planejamento, que é a parte do orçamento, fazer a previsão, e a outra é ao longo da execução orçamentária, ao longo do ano, como é que você faz aí esse controle de despesas, que é esse slide que eu estou chamando de demonstrativo de despesa aqui, né? Tá? Então, a ideia era começar a trazer esses pontos para vocês aqui, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, né, nesse ponto. E aí eu montei uma planilha, que eu não sei se ela vai ajudar ou atrapalhar, mas que eu tento juntar tudo isso daí. Ela fica um pouco longa, não sei se ela vai ficar complexa ou não, mas eu queria mostrar para vocês, para tentar traduzir o que eu tentei trazer aqui em termos mais práticos aí, que é a planilha. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Alessandro, você vai disponibilizar essa planilha para nós? Opa, sim, posso disponibilizar. Isso aqui, não, isso aqui sem problema. Aí a gente pode, assim, na verdade, essa planilha aqui é mais para um exercício, né? Mas disponibilizo sem problema. E aí, se for o caso, a gente pode até tentar trabalhar um pouco mais, né? Ela tem bastante aba porque, né, como o Eduardo disse, eu dou aula de engenharia econômica, né? Então, eu vou treinando com os alunos como é que a gente faz um estudo de viabilidade de um projeto. E aí, o que eu dividi a planilha? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu estou falando e vocês não estão vendo a planilha. Estão vendo agora a planilha? Tá. Então, eu fiz várias abas aqui, né? Eu criei uma aba painel, depois eu explico para que ela serve aqui, mas posso trazer mais informações nesse painel. Aí aqui eu fiz uma abinha onde eu vou colocar os valores, que é o que eu chamo de orçamento, efetivamente, que eu tenho de receita e despesa. Vou dar uma ampliada aqui, para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou falando, ó, despesa com pessoal. Aqui é um cálculo mais sem refino, né? Um cálculo mais grosso. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Vou ampliar um pouco mais, só para... Não sei se melhorou. Então, aqui eu estou falando assim, por exemplo, o que eu chamo de item aqui são os tipos de funcionários, né? Então, eu posso ter funcionários com funções diferentes, que eles teriam salários diferentes. Então, eu tenho lá o salário unitário de cada funcionário, né, de cada tipo aqui. Aí eu estou considerando que em termos de encargos, né, INSS, você tem que pagar os 20%, né, reserva de fundo de garantia, reserva para pagamento de férias, 13º, em termos de 70% aqui. Aí eu vou ter o valor unitário considerando esses dois, aí eu tenho quantos funcionários? Né? Tenho 5. Então, quanto que eu vou ter que desembolsar por mês, considerando isso daí, né? Fazer reserva e... Então, é esse valor aqui vezes 5. E aí, para esse daqui, né? Para esse funcionário, 6.800. Então, o que eu teria de valor aí que eu tenho que reservar por mês entre pagar salário e montar algo de contingência é em torno de 28.050, tá? Isso daí pensando só em despesa com pessoal. Aí eu teria lá um item que é despesa com manutenção. Então, esses valores aqui eu coloquei de forma aleatória. Você pode falar, oh, não é isso, é mais, é menos, mas aqui é só para a gente ter uma noção. E pode ter mais item, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho manutenção de elevador. E aí, aqui, nesse caso, eu estou considerando aqui todos os valores mensais. Né? Não que eu vá fazer isso todo mês, mas assim, quanto que eu teria que ter de despesa mensal que corresponde... Eu vou fazer, por exemplo, 3 intervenções ao longo do ano. Essas intervenções no total vão custar 12.000, então eu transformei em 1.000 por mês, né? Então aí aqui eu estou pegando todos esses itens, né? E aí eu estou falando, eles estão me dando aí um desembolso mensal de 3.800, tá? E aí eu estou fazendo para despesa de consumo, né? Eu coloquei aqui gás 20.000, mas é isso. Eu falo, não é tanto, né? Tem que trocar aí, mas só para ter uma noção. E aí eu coloquei aqui um fundo de reserva de 2.000, quer dizer, eu estou colocando aqui dizendo, ó, sempre vai ter um fundo de reserva aí para um determinado momento onde você vai ter que ter uma obra, né? Aí o que eu faço com esses valores aqui? Eu vou transformar ele nessa aba planejamento. Eu vou dar uma ampliada aqui. Né? Nessa aba planejamento, o que eu estou dizendo aqui? Né? Eu estou pegando todos aqueles valores e estou transformando
quanto que eu vou ter que desembolsar por mês, tá? Então, o que ele está me dizendo? Que, na média, tá? Eu vou ter um gasto mensal de 64.850. Tá certo? Com aqueles valores que eu coloquei. E aí eu vou ter um gasto anual de 778.200. Tá certo? Então, eu falo assim, ao longo do ano, o condomínio precisa arrecadar isso. O que eu considerei de receita do condomínio aqui, né? Estou considerando 2 tipos de receita. Opa, aqui. Um tipo de receita é a taxa de condomínio, e aí eu coloquei outras. E aí, enquanto previsão, eu estou dizendo, ó, essas outras receitas que o condomínio tem que ter, tem que corresponder a 5% do que ele arrecada de condomínio. Né? Mas aí você pode falar, não, eu vou considerar menos, vou considerar mais, né? E uma coisa que eu não considerei aqui é uma taxa de inadimplência. Então, você pode colocar uma taxa de inadimplência de 10%, onde, na verdade, esse número aqui seria 90% do que eu vou arrecadar. Né? Então, eu posso colocar, por exemplo, um 90% aqui, e ele vai, ou eu faço a conta e multiplico por 90%, falo, o que eu vou arrecadar no real é 90% do que eu tenho. E aí, enquanto planejamento, eu já vou cobrar mais caro. Eu acho que você, enquanto morador, não vai querer isso. Mas aí você fala assim, ó, ao invés de eu cobrar 1.000, eu vou cobrar 1.100, porque eu sei que 10% não vai pagar. Ou vai pagar atrasado, né? Sei lá o que vai acontecer aí. Tá? Então, eu estou considerando. O que eu faço aqui no painel? Né? Então, outra coisa, né? Aqui eu estou considerando que eu tenho 50 condôminos, né? Para a conta fechar. Então, o que eu faço aqui no painel? Né? Nesse painel aqui, eu vou apagar essa... Deixa eu aumentar aqui, que eu não sei se vocês estão enxergando. Melhorou? Né? Melhorou. Aqui eu tenho o valor unitário mensal, a receita anual e a despesa anual. Então, quando eu zero aqui, o que eu estou dizendo? Ó, eu não tenho receita, eu só tenho despesa. Então, eu vou calcular aqui quanto que eu tenho que cobrar de cada condômino para eu ficar no 0 a 0 ao longo do ano. Né? Então, se eu chegar lá no dia 1º de janeiro do ano que vem, zerei. Tá certo? Eu não estou nem devendo a mais, nem a menos. Né? Minha conta fechou. Então, e aí aqui eu tenho o percentual de outras receitas que eu posso mudar também. Eu posso pôr 0, eu posso pôr 1%. Né? Estou trabalhando em termos de planejamento. Então, aí tem uma ferramenta do Excel aqui, que eu vou lá no dados, que é o atingir meta, teste de hipótese atingir meta. Depois aí eu faço um resuminho e passo para vocês também, se vocês quiserem, para fazer um teste aí. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu saldo seja 0, porque eu não quero nem dever e nem... Né? E eu vou alterar quem? Essa célula aqui. Aí eu dou OK. E ele calcula. Então, o que ele está me dizendo? Que eu vou ter que cobrar 1.235,24 de cada condômino para minha conta ficar no 0 a 0 ao longo do ano. Né? Considerando que todo mundo que está lá vai pagar em dia. Né? E tendo uma receita aí de 5% de outras receitas. Se eu colocar aqui, ó, eu vou descartar que eu tenho outro tipo de receita, aí esse valor aqui fica maior. Tá? Então, por exemplo, sei lá, o aluguel do salão, alguma coisa assim, eu descarto isso. Então, eu vou ter que ter um condomínio maior para poder zerar ali. Isso aqui é em termos de planejamento, quer dizer, você fala, pô, eu fiz todo esse trabalho para calcular quanto que eu vou cobrar de condomínio. E aí a gente tem uma outra conta, né? Deixa eu pôr aqui os 5% só, que é o seguinte, aí aqui o que eu chamo de cronograma. Você fala, mas essa planilha está bem igual a outra. Sim. Qual é a diferença dessa planilha? Aqui eu estou olhando para o cronograma de desembolso. Quando que efetivamente o dinheiro vai sair? Então, vou dar uma aumentada aqui, né? Que é o seguinte, então eu estou dizendo, salário. Todo mês eu pago isso aqui de salário. Aí eu vou ter lá o INSS, 20%. Vou ter o 13º. Eu vou pagar o 13º quando? Só a primeira parcela em novembro, a segunda em dezembro. Então, eu estou dizendo, ó, eu vou ter um desembolso maior de salário nesses 2 meses do que nos outros.
Aí as férias, né? Quando que eu vou pagar 1/3 de salário de férias? Aí, quer dizer, eu fiz uma conta dizendo, ó, metade dos caras tiram férias em julho, outra metade em dezembro. Né? Aí você faz um planejamento aí, e assim por diante. Então, se a gente for olhar aqui os meses, né, eu vou ter mês que tem desembolso maior e tem mês que tem desembolso menor. Então, eu estou usando isso daqui já meio que para fazer ali como é que vai ser o meu cronograma de desembolso ao longo dos anos, dos meses. Aí, por exemplo, manutenção de elevador. Aí vocês podem me dizer que também meu raciocínio está errado aqui nessa parte. Eu estou considerando que eu vou ter duas vezes no ano uma equipe mexendo nos elevadores, né? Então, sei lá, o cara vai em maio e vai em novembro. E aí eu vou desembolsar esses 6 mil nesse período. Aí. Não sei como é que vai ser o acordo para você pagar a manutenção do elevador. Tá certo? Tá tranquilo? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio aí? Não. Então, tá, não, beleza. Então, né? Então, e aí aqui eu tenho o desembolso. Então, aí eu vou olhando o cronograma de desembolso. Eu faço tudo isso para todas as contas. Então, na hora que eu for olhar o total de despesas, que está aqui embaixo, né, eu vou ter, ao longo dos meses, as despesas vão mudando. Né? Por quê? Porque tem esse tipo de cronograma de desembolso aí, né? Que ele vai mudando ao longo do ano. Tá certo? O gasto total que eu vou ter ao longo do ano é o mesmo, né? Que é aqueles 778 mil previstos lá. O que vai mudar é a forma de saída do dinheiro. Tá? E aí, como a receita do condomínio ela é praticamente constante, o que eu vou ter? Eu vou ter meses que eu tenho saldo positivo e meses que eu vou ter saldo negativo. Quer dizer, não é o saldo, né? É o resultado, porque o dinheiro está na conta. Tá? Então, no mês de janeiro sobrou 5 mil, esse dinheiro está na conta sobrando. Mano. Tá? Então, aqui embaixo eu vou fazendo o saldo efetivo, que é o acumulado. Né? Tá? Então, só melhorar o zoom aqui, né? Então, fala, ó, janeiro sobrou 5 mil, fevereiro sobrou 4 mil e pouco. Então, eu tenho lá na conta, no final de fevereiro, 10 mil. Né? E assim por diante. Então, no final de abril, eu teria quanto na conta? 21 mil. Aí, maio, ficou negativo. Então, vai ter quanto na conta no final de maio? 16 mil. Que aí eu estou olhando mais para o fluxo de caixa do condomínio efetivamente, e até aqui em cima, né, até a linha do resultado, eu estou olhando aí para o demonstrativo de resultado. Eu estou olhando para a entrada e saída de dinheiro. Tá certo? E aí aqui eu também estou trabalhando com planejamento. Né? O ideal é que ao longo da execução, você vai usando aqui valores reais. Né? Como é que está? E aí comparar um com o outro. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, né? Aí a gente pode mudar o formato do gráfico, por um gráfico de barra e assim por diante, que no fundo é esse gráfico aqui. Ó. Então, eu estou comparando as despesas, que é o que está em azul, com a receita. Né? Então, a receita ela é constante, né? Por conta disso. E a despesa, tem mês que ela é menor, tem mês que ela é maior, e assim por diante. Aí, no final do ano, como eu tenho que pagar 13º e assim por diante, eu vou ter uma despesa muito maior do que nos outros períodos. Né? E aí, aqui eu tenho o resultado. Né? E esse lilás é o saldo da conta. Em dezembro, o saldo da conta é 0. Né? Porque eu fiz o planejamento para ele ser 0 no dia 31 de dezembro. Né? Tá certo? Tá claro isso daí? Tá? Não sei se é muita informação, né? Ô, Alessandro, esse resultado aí no mês de novembro e dezembro, por que ele ficou para baixo? Por que ele ficou Então, negativo? porque novembro e dezembro, a minha despesa é muito maior por 2 fatores aqui, né? Cadê o cronograma? Tá aqui. Eu tenho 2 coisas. Uma é que eu estou pagando 13º, né? Certo, eu não tinha visto lá os valores lá embaixo, tá certo. Já acompanhei. Não, beleza. Eu tenho 13º e aí também eu joguei um monte de manutenção para novembro e dezembro. Então, por exemplo, eu olhando aqui falo assim, eu sei que aqui em São Paulo chove à torta e à direita em janeiro, então eu tenho que estar com o meu gerador em dia, né? Então eu joguei a manutenção do gerador para dezembro. Manutenção de para-raio, né? E assim por diante. Então, aí eu tenho, e aí aqui fica negativo. Tá?
Aí, Isso aí, então, é teu realizado, né? Essa tua planilha é o realizado. Aqui eu ainda estou no previsto. Tá? Aí, eu chamei essa aba aqui de prestação de contas, que não tem muita coisa, mas o que eu teria que fazer aí para o realizado, né? Eu fazer uma aba dessa aqui, onde eu vou colocando, aí eu vou fazer um realizado, né? Mês a mês. Tá? Como eu fiz lá naquela desembolso, eu vou fazer um realizado mês a mês. Né? Então, aqui, por exemplo, pessoal, quanto que eu gastei em janeiro, água e assim por diante. Agora, aqui, como eu gosto de fazer planilha, né? Essa planilha minha aqui seria uma planilha, primeiro uma planilha de prestação de contas, aí vocês vão falar, o cara trouxe o doido da planilha. E aí aqui, por exemplo, eu ponho lá o número de comprovante. O cara, esse gasto aqui, ele está com tal comprovante. Por quê? Porque na hora de eu fazer uma conciliação, né, eu falo assim para o cara, pô, o cara está me dizendo que gastou tanto de material para pintar o portão. Mas será que o cara gastou isso mesmo? Quero ver a nota. Aí ele te dá a nota, aí você já olha onde está a nota com aquele valor. E aí você pode conferir a nota, por exemplo. Né? Então, assim, aí eu estou olhando numa outra forma, que é um tipo de controle de gasto mesmo, e para eu poder fazer uma conciliação. Tá certo? Tá, mas, Ana, assim, a ideia é ter um realizado parecido com aquela planilha do desembolso. Tá? E aí, depois, né, você vai no final das contas, você vai ter um comparativo. Opa, foi demais agora. Qual que é a ideia? Peraí, qual que é a ideia do comparativo aí, né? Então, vamos supor que eu tenho lá o realizado de 2 meses. Então, aqui eu tenho as despesas previstas e aqui eu tenho a despesa realizada. Então, aqui é o que eu chamo do controle orçamentário. Né? Porque tem duas coisas. Primeiro eu olhar para ver se o cara está gastando dinheiro direito. Né? E aí, falando no popular, para ver se o cara não está me roubando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o controle da gestão orçamentária mesmo. Né? Eu estava prevendo gastar 778 mil, quando eu vou ver, eu estou gastando 1 milhão. Opa! Então, qual que é a ideia aqui? Né? Eu tenho o previsto e tenho o realizado. Então, estou falando, qual que é a diferença entre o previsto e o realizado? No primeiro mês, a diferença foi 2 mil positivo. Quer dizer, eu gastei menos do que eu estava pensando em gastar. Né? Agora, no segundo mês, eu gastei mais. Né? Aí você fala assim, bom, a diferença percentual aí foi 5%. Isso está dentro do previsto, não está dentro? Né? Se fosse 30%, opa, acende uma lanterna aí, vamos olhar direitinho o que está acontecendo. Né? Por que eu gastei muito mais? Porque eu antecipei despesa. Né? Então, sei lá, por exemplo, a manutenção que eu estava pensando em fazer em novembro, eu acabei fazendo em fevereiro. Né? Então, aí eu gastei muito mais do que o previsto, tudo bem, lá na frente eu vou ter folga. Só que pode ser que tenha um problema que eu vou ficar com a conta negativa, né? Então eu vou pagar juros para o banco. Né? Porque aí também tem esse outro problema, que é a questão da movimentação da conta corrente, né, do condomínio, lá, se eu não tiver um dinheiro de reserva. Né? E aí aqui eu fiz um gráfico que seria para mostrar aí a diferença entre o previsto e o realizado. Né? Opa, ao contrário, diminuiu. Tá? Que são coisas que a gente tem. Quer dizer, dá para a gente fazer vários tipos de gráfico aí, né, para ilustrar, mas aqui ele está me mostrando, como é que está a minha execução orçamentária perto da prevista, por exemplo. Né? E aí a gente pode fazer um para o fluxo de... quando eu tiver o realizado, você pode fazer um para o fluxo de caixa real, né, o que está acontecendo com o realizado, e assim por diante. Tá? Tranquilo? Sandra, interpretando esse gráfico, a parte de cima... Então, é que eu gastei menos do que estava previsto. Em cima é o que você gastou, embaixo é o previsto. Em cima não, realizar... aqui, na verdade, já é a diferença. Né? Então, eu estou dizendo, eu economizei quase 4% em relação do que eu estava prevendo gastar. E embaixo, eu gastei 5% a mais do que eu estava prevendo.
Tá certo? Foi aquele mês que você mostrou que ficou negativo, né? Exatamente. Aqui, né, o que está negativo aqui. Mas a gente pode fazer, por exemplo, agora eu posso fazer um gráfico que nem esse aqui, ó, né, para o realizado, né? Então eu estou olhando lá, no realizado de fato, eu teria um gráfico que é o resultado mês a mês ali. Então tem mês que eu estou positivo, mês que eu estou negativo, e posso fazer um para o caixa, né? Quanto é que está meu saldo no caixa? Então, por exemplo, olhar aqui, ó, eu posso fazer um gráfico com essa linha que eu chamo de saldo aqui, né? Que é o que ele vai estar me mostrando quanto que eu tenho de recurso na conta do condomínio, por exemplo. Tá? Alessandro, para incluir uma benfeitoria que é feita por algum condomínio que a gente vai ter um rateio extra ou para fazer alguma coisa, onde daria para incluir aí na sua planilha? Alguma Então, coisa que, de repente, vai retirar um dinheiro da aplicação do condomínio, que o condomínio já tenha, ou que vai ser feito algum caixa? então, o que, na verdade, assim, o que poderia pensar aqui, né, que aqui, quando eu fiz essa planilha, eu não pensei, mas como você tem aí, né, a questão do fundo de reserva é um dinheiro, pelo que eu entendo, né? Se eu estiver falando besteira, aí vocês me corrigem aí. Assim, quando você faz um fundo de reserva, você fala assim, ó, eu vou fazer uma benfeitoria em algum momento, então eu vou guardando esse dinheiro, porque eu vou ter esse recurso lá e aplico na benfeitoria, né? Então, assim, você poderia não considerar, você poderia fazer uma conta para esse fundo de reserva separado, está dizendo assim, ó, esse recurso do fundo de reserva ele está indo para aquela conta e eu não estou considerando ele aqui no meu orçamento do condomínio. Aí, quando eu tiver a benfeitoria, eu vou incluir a benfeitoria aqui, por exemplo, sei lá, ela vai ocorrer no mês de agosto. Aí, no mês de agosto, você vai ter a despesa da benfeitoria. Só que você vai ter a receita do dinheiro que veio da conta de fundo de reserva. Então, aí você fala assim, ó, eu estou gerando esse custo que, entre aspas, essa despesa que ela não está prevista, mas eu estou usando um recurso que já estava reservado para ela, por exemplo. Tá? Como que você representa isso nesse teu gráfico? Então, aí, por exemplo, aqui, eu poderia ter, sei lá, nas minhas despesas, cadê aqui, com manutenção, eu vou colocar aqui um tipo de benfeitoria, né, num valor, e aí, como receita, eu vou ter aqui um recurso que veio da conta reserva, que é um dinheiro que eu já não estava contando aqui, né, naquele período, por exemplo. Ou o dinheiro da conta reserva eu considero como ele receita, normalmente, eu sei que ele vai estar lá sempre sobrando, e aí eu vou ter essa despesa da benfeitoria, mas ela já está sendo compensada pelo dinheiro que está na conta reserva, que ele vai sempre sobrar. Né? Não sei se ajudei ou não. Não, eu não entendi muito bem, não. Onde você Então, vai alocar, como você vai representar isso contabilmente? Se eu entendi a pergunta da Roberta, né? Eu vou ter uma despesa, eu vou ter uma despesa que eu não tinha previsto. Né? Isso. Tá? Então, eu vou, por exemplo, criar uma linha aqui. E essa despesa ela vai ocorrer, por exemplo, em junho. Tá? E aí ela é de 5.000. Tá certo? Então, ela está aqui. Então, esse valor aqui não estava previsto, ele está aqui. Aí, o que vai acontecer? Se eu tenho duas alternativas, né? Isso não estava previsto, então eu vou lá, faço uma assembleia e falo, ó, agora nós vamos ter que contribuir com cada um com R$100 a mais para a gente conseguir pagar isso daqui, né? Tá certo? Então, na minha receita aqui, né? Eu tenho a receita, eu posso criar uma linha que é reserva, conta extra, né? Então, põe aqui um extra. Opa, ficou em negrito. E aí, eu não sei quando que você vai começar a cobrar esse valor a mais, mas você vai colocar o período que você está cobrando esse valor a mais. Tá certo? Então, aí Desculpa, Ana, seu microfone está fechado. Exemplo, bota em 2 meses, cobrança em 2 meses, 2,5, Então, 2,5. aí,
Mas aí nós vamos antecipar. Bom, tudo bem, vamos considerar que você pagou aqui 2.500, né? É. E 2.500, tá? Eu só preciso somar aqui, porque como eu acrescentei, ele não... Ô, Nery, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, daquele balancete que a gente estava olhando junto, que é assim, se teve a obra, a gente vai ter isso lançado numa conta reforma da piscina. Vai entrar R$ 5.000, ou 1.000 por mês em 5 meses. E aí depois a gente vai tirar isso dessa conta de reforma da piscina, né? Sim. Não, então, é que eu acho que só a dúvida, a pergunta da Roberta era, apareceu a despesa no meio, né, do problema lá, né? Então, aí como é que eu coloco ela aqui na planilha? Mas aí é isso, quer dizer, se eu tiver lá ele, né, como o Eduardo deixou bem claro aí, então eu estou prevendo uma reforma da piscina e aí eu estou fazendo o fundo para isso, então, eu tenho uma conta. Reforma da piscina, estou arrecadando para isso, e aí, a hora que vier a reforma, eu tiro o dinheiro de lá e gasto com isso. Tá? Você ajudou, Ana? Ficou mais claro? Ajudou. Então, beleza. Ou ainda nesse caso, se você tem uma rubrica aí de fundo de obras, se tem um saldo, sei lá, de R$ 20.000, você pode baixar 10.000 para fazer a obra da piscina, né? E subir e rodar essa taxa extra para recompor esse seu fundo nos próximos, sei lá, 10 meses, arrecadando 1.000 por mês em todos os moradores. Daí você vai recompor esse saldo também. Posso abrir aquele DRE para você conversar um pouco com... Claro. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não, tá. Tá, aí eu passo a planilha para o Eduardo e ele disponibiliza para vocês, sem problema nenhum. Posso só te pedir mais uma coisinha? Claro. O início que você começou, que você pegou aquela fórmula lá em cima para você botar o percentual, quando você começou, que eu não quis atrapalhar a aula Ah, para não, fazer claro. essa pergunta. Foi Deixa eu muito só fazer rápido, eu uma... não prestei, não Não, claro, consegui claro. olhar, visualizar Aqui não Não, tinha a o sem que barrinha fazer. lá problema. em cima. Eu aprendi também isso aí hoje. Depois a gente faz um post para Não, mostrar onde muito está esse rápido que ele botão. foi. Lá em cima, quando ele botou, quando ele É. mexeu aqui no 1235, Então, aí ele foi tá. lá foi Tá. alguma Então, vamos barra lá em lá. Aqui, cima. ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Tem a função dados, Ah, tá. tá? Aí na função dados tem o teste de hipótese, Ah, teste, tá? deixa eu só copiar aqui, espera aí só um Não, instantinho. claro. Teste de De hipóteses. hipóteses. Isso. Tá. E aí você tem aqui a função, aí vai aparecer, né? Várias funções, tem a função atingir meta. Atingir metas. Meta. Tá. Meta, isso. Então Serve para corrida também, Nery? Oi? Serve para corrida também? Porque eu quero correr 21 quilômetros. Aí, Como é por que gentileza, Não, por gentileza, depois que você botou atingir meta, apareceu o quadradinho embaixo. isso, então, agora eu vou preencher lá. Então, aí, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Aqui eu vou colocar 0, tá? Só para... Tá. Então, aí eu venho aqui, ó, teste de hipótese, atingir meta. Aí ele vai aparecer um quadro, só que eu não consigo ampliar, né? Então, Não, dá para ver. a primeira aqui é definir célula. Então, assim, qual é a célula que eu quero definir para um valor? Então, eu quero definir que o saldo seja 0, né? Porque, assim, eu quero igualar o que eu vou ter de receita com o que eu vou ter de despesa, tá certo? Tá. Então, aqui eu vou selecionar, essa aqui é o saldo, aqui. Então, que é a célula B7, tá? Aí, aqui, para qual valor eu quero definir? Então, se você falar assim, ó, eu quero que o meu saldo no final do ano seja 10.000, você vai digitar 10.000 aqui, tá? No caso, eu quero que o saldo seja 0. Então, eu falei, ó, o saldo é 0. E aí ele vai dizer qual é a célula que eu vou alternar o valor. Então, é a célula do valor unitário mensal. Aí eu seleciono ela aqui. Tá? é o resultado. Essa lá vai ter o resultado. Que é o que eu quero. Isso. Lembrando que eu vou ter que fazer uma fórmula, né? Porque isso daqui eu estou jogando lá no DRE, no meu cronograma, e ele está calculando, né? E aí eu dou o OK. Tá? Aí ele calculou. Né? Então ele está falando, ó, quanto que eu vou ter que cobrar? Resumindo, se o condomínio
tiver todas as unidades com a cota igual, Isso, por aí eu vou ter a despesa que eu planejei para o ano, e aqui eu vou calcular qual que vai ser a taxa condominial do ano. exato. Do mês, né? Do mês. Do mês. Do mês É, para o e aí, condomínio. o complicador vai ser fazer isso por fração ideal, né? Porque tem muitos condomínios É, que fazem o Não, não, rateio por mas fração isso, ideal. não, isso aí dá para montar, isso aí é tranquilo. porque na Porque realidade a maioria tem essa parte de fração ideal que às vezes tem, tá, nem todos eles são a mesma fração, né? Mesmo tá. percentual. Sempre tem o apartamento maior, menor. Então, isso aí que já faz um pouco uma baguncinha na cabeça da gente para fazer esse teu Ah, mas controle. aí, é bom. Aí você falando assim é um desafio, mas. É. Não, mas é isso, entendeu? Essa tua Aí, parte, o início, que o mecanismo, até você pegar, não, quando claro. você pega o mecanismo, ele vai embora, né? O negócio é Sim. você conseguir entender esse teu mecanismo. Aí é fácil. Não, tranquilo. Beleza. Bom, Não é alguém mais? Não? então tá. Eu Não, mas vou maravilha. compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouco desses documentos, né? Aqui eu tenho um demonstrativo de receita e aqui eu tenho um DRE. Você quer começar por onde, Nery? Não, pode ser pelo DRE, sem, Tá. né? Então aí, bom, tá todo mundo vendo e ouvindo tranquilo, né? Então, assim, o DRE ele vai trazer as receitas e as despesas de um determinado período, né? Então aí você pode ter ele mais descritivo ou menos descritivo, né? Então olhando aí para esse DRE que a gente tem aí no Excel, né? A primeira parte dele são as receitas. Então ele está trazendo que tipo de receita ele tem: taxa de condomínio, né? A taxa de fundo de reserva, o espaço gourmet, a taxa extra e as receitas extraordinárias, né? Então ele está trazendo, ó, todas as receitas que eu estou tendo, elas estão aí. Então aí o total de receita dele é 122 mil, né? Aí o que você pode fazer é uma coisa que na contabilidade o pessoal chama aí de análise horizontal, não sei o quê, mas sempre pensar tanto em nome, mas é olhar assim, como é que está a composição da receita, né? Então, por exemplo, a taxa de condomínio é 101 mil e o total de receita é 122, quer dizer, em torno aí de 80% da receita é a taxa de condomínio, né? Assim, para entender, por exemplo, se eu tiver alguma inadimplência em algum período, o que pode acontecer aí mais para a gestão orçamentária e financeira do condomínio, né? O fundo de reserva é grande, eu vou ter condição de subir, não vou, né? Esse tipo de coisa. E aí depois vem as despesas, né? Então aí você tem as despesas de consumo, né, que ele vai apresentando, água, esgoto, internet, assim por diante. Aí ele tem o total, que é 49 mil, né, as despesas de consumo. Depois aí ele vai trazendo as despesas, né? Então aí tem de prestadores de serviço, né, quanto que ele está pagando para o serviço terceirizado e assim por diante. Aí ele põe o INSS, os tributos que foram recolhidos, né, com esses serviços prestados, ele tem um total aí de despesa que é o 68.768. E aí tem o pessoal próprio do condomínio lá, né? Eu acho que é isso. Que ele põe essas despesas, aí tem despesa com material, né? O total de despesa com material 6 mil, e aí tem serviços eventuais, né? Depois ele está trazendo ali as despesas administrativas, né? Ele tem multa, juros, reembolso ao condomínio, né? Despesa com frete, carreto, total de despesa administrativa. Aí ele tem as benfeitorias, né? Que dá aí 8.161. Então, prateleira, container, jogo de chave combinada e assim por diante. E aí depois vem as despesas bancárias e aí ele tem um total de despesa, né? Então aí, assim, ele tem uma receita ali no mês de 122 mil e o total de despesa é 130. Então, em termos de DRE, o resultado dele é negativo, né? Então, assim, o condomínio teve prejuízo nesse período, tá? Agora, a gente está olhando para a entrada e saída de recurso, né?
Uma outra coisa é o dinheiro que está na conta lá, né? Então, aí ele está... Agora é isso. Quando você fez o orçamento, lá, o planejamento financeiro, você poderia já estar prevendo que no mês de abril a conta ficaria negativa, por exemplo. Tá? Porque você teria alguns desembolsos muito maior do que receita por conta do teu cronograma de desembolso e porque a taxa condominial é constante, por exemplo. Né? Então, assim, tem coisa que já pode estar nesse sentido aí. Esse outro arquivo, ele chama de demonstrativo de receita e despesa, mas ele é mais um fluxo de caixa do condomínio, né? Então, ele está te dizendo lá em cima, né, que na conta tem 52.928, isso no dia 31 de março. Então, ele fala, quando começa o mês de abril, eu tenho 52 mil na conta. E aí ele vai apresentando todas as despesas. Uma coisa interessante que ele traz aqui, né, ele está dizendo quanto que é o percentual de cada um deles em relação à receita. Ele está falando, ó, a taxa de condomínio é 82,63% da receita e assim por diante. Né? E aí ele tem um total de receita, que é os 122 mil, né? E depois ele vai apresentar as despesas. Né? Então, aí que as despesas são as mesmas ali, né? Aqui está um pouco mais separado, colorido, assim. E aí o total de despesas lá embaixo, aí tem uma coisa aí que Não, desce mais um pouquinho, por favor. Aqui tem a assessoria condominial, né? Então, quanto que ele está gastando? Não pode... Aí. Beleza. Então, assessoria condominial, o total que ele gasta com assessoria condominial é 10.239. Se a gente comparar esses 10 mil com 101 mil, é quase 10%. Né? Então, estou dizendo assim, da receita que você está tendo com a taxa de condomínio, 10% você está pagando a assessoria condominial. Né? Aí é uma coisa para, por exemplo, você fazer uma análise, aí fala assim, eu estou gastando demais, de menos ou tá bom? Né? Se você achar que você está gastando demais, uma alternativa é você ir lá e espremer o cara. Né? Espremer o cara que a gente fala assim, reduz o preço aí. Né? Mas é um parâmetro, né, para você ter uma comparação aí do... E aí depois tem mais algumas coisas aí, né? Detetização e assim por diante, que aqui ele vai discriminando mais, né? Abre um pouco mais. Até que você vai ter o total de despesas lá embaixo, né? Que vai dar 130 mil. Né? E aí, como ele fica negativo, o saldo dele no final de abril é 45 mil, que é os 52 menos aquele 7 que ele fica negativo. Tá? Então, assim, se ele tinha 52 mil no começo do mês, entrou 122 e saiu 130. Então, no final do mês, sobrou 45. Aí, a importância desse documento é que ele está te mostrando como é que está variando o fluxo de caixa do condomínio. Né? Então, ele está falando, o dinheiro no condomínio no começo do mês de abril era 52, no final é 45. Então, isso aí vai também te dando uma noção de como que está variando o dinheiro lá, e aí você vai fazendo um controle orçamentário. E é importante também ver isso em relação ao fundo de obras que ele tem, né? Então, também. Se ele tem 45 mil de saldo, provavelmente, né, condomínio não tem que ter superávit, vamos dizer assim, né? Porque o condomínio não dá lucro. Né? Então, ele tem que sempre fechar no 0 a 0. Exato. Se não fechou no 0 a 0, você tem fundo de obra e fundo de reserva. E o fundo de obra e fundo de reserva tem que ser um valor constante. Você não pode tirar nem fundo de obra nem fundo de reserva para cobrir inadimplência. Então, tem que ser um valor constante. Se, vamos supor, que ele tinha que ter 50 mil de fundo de reserva e está com 45, esse 5 foi usado aonde? Foi usado para trocar bomba ou, enfim, alguma coisa de manutenção? Beleza, então faz sentido. Se não, tem que olhar como é que está sendo feito esses gastos. Exato, porque assim, como o fundo de reserva você vai estar arrecadando ali com uma finalidade específica, o cuidado que tem que ter é se você está gastando esse dinheiro nessa finalidade específica. Então, talvez seria interessante ele ter um outro demonstrativo só para o fundo de reserva. Né? Não sei se está claro. Eu ia falar isso, separar. Eu ia falar isso, separar. Ter um demonstrativo aqui, separado. Você tem aqui, uma taxa extra de manutenção
de 12 mil que É. arrecadou. Mas aqui, nesse demonstrativo, não está mostrando nenhum lugar onde foi De gasto. onde você tirou? Não, tudo bem, você tirou dos moradores, 12 mil. Mas assim... Então, para onde foram 12 mil? Foi a bomba? Foi né? Se tem uma série de itens aqui Isso embaixo aí. que seria interessante que tivesse aqui o carimbo, né? Foi É. material, foi mão de obra, foi Fica... serviço. É interessante. Porque senão é aquela história, você está usando dinheiro do fundo de reserva, né, uma conta extra que era para uma finalidade, e de repente você está pagando conta de água, né? Então esse é um problema, né? Então... Mas aí é isso. E eu queria aproveitar e perguntar aí para os síndicos que eu não conheço, eu queria ver se alguém já viu. Que eu falei assim, eu acho muito importante você ter a previsão orçamentária mês a mês versus o realizado, né? Alguma administradora manda isso? Alguém recebe? Eu nunca recebi, nunca, da administradora, nenhuma. Porque na empresa, né, a gente sempre fala da gestão do condomínio como uma empresa, né? O caminho é quanto que eu previ naquele mês e quanto que eu, né, atingir, né? Então, no caso da empresa, tem que ser sempre mais. Se eu previ que eu ia gastar 10, gastei 10 e faturei 80, beleza, tá certinho. Então, no caso do condomínio, também o ideal é caminhar sempre junto. E aqui uma coisa que eu achei interessante, que por mais que você tenha nesse demonstrativo aqui esse valor percentual né, do item, né, não sei o que o Nery acha disso. Eu acho que isso aqui fica muito relativo eu falar que 80% da minha arrecadação é taxa condominial, mas o interessante é saber quantos por cento da minha manutenção faz parte do meu todo, né? Ou dos outros itens da despesa, né? Porque isso aqui é um pouco óbvio, né? Então, a maior receita vai ser da taxa, né? Eu quero saber o da despesa. O mesmo estudo que ele faz, porque para você entender onde estão suas despesas lá. Então, assim, eu tenho a despesa que eu não tenho como mexer, né? Então, essas despesas que eu não consigo trabalhar, que é reduzir, corresponde a quanto das despesas do condomínio? 60%, 70%, né? E os outros 30% eu consigo ter uma variabilidade maior, que é onde eu consigo até trabalhar para reduzir. Isso sim é importante, né? E você entender aí o tipo de despesa que você tem e o quanto que ela é do total, né? E mais uma coisa, né, que é assim, uma provocação, e eu quero opinião mesmo, porque assim, a previsão orçamentária é aprovada em assembleia, e aí depois é a prestação de contas no final, só que no meio, no ano inteiro fica em aberto, ninguém está comparando o que é aquela previsão orçamentária, como ela está sendo gasta, e aí você vai só aprovar as contas no outro ano. Para mim não faz sentido. Se alguém pudesse me ajudar a... Oi, Cláudia. Oi, Munei. Tudo bem? Tudo. E você? Ótimo. É o seguinte, eu também concordo com você. Não faz sentido ter uma previsão orçamentária se não tem um acompanhamento do realizado. O problema maior que eu vejo, e as administradoras que eu tive experiência, e até estou tendo, que eu estou buscando trocar novamente a minha administradora, elas prometem isso, mas infelizmente elas não conseguem executar, entregar um acompanhamento da previsão com o realizado. Só que eu, sinceramente, acho que o problema maior da previsão orçamentária que a maioria usa é uma previsão orçamentária em cima do passado, não uma previsão orçamentária sobre um projeto, né, sobre um planejamento futuro. Então, aí você não consegue realizar, porque no dia a dia do realizado, as coisas são tão distintas, você não cumpre um planejamento. Então, você não consegue acompanhar aquilo que não foi planejado, não foi projetado, né? Então, isso é um pouquinho até da falha nossa, até de
fazer isso sem muito planejamento. Acho que a maioria dos condomínios trabalha um pouco nessa linha. Pega o ano passado, o que realizou, põe numa planilha, tem uma inflação de X. Calcula um aumento, essa é a previsão orçamentária. Na verdade, é uma estimativa de aumento daquelas despesas que eu tive o ano passado, Agora e não parou. das despesas que eu terei futuramente. Isso pode ser o começo, a primeira base, mas tem que pensar no que você vai ter que realizar, né? Ainda mais eu vejo com cada vez mais síndicos profissionais, gente mais capacitada entrando no mercado, né? Tem que ter esse olhar tanto para o retrovisor quanto para o futuro, né? São os dois. Posso dar posso dar uma sugestão? Que eu percebo realmente é isso. A administradora, ela faz uma média do ano do 12 meses. Na realidade, eu acho que a administradora não tem pessoas para fazer esse trabalho, tipo que ele está apresentando aqui, entendeu? Então, ele dá aquele arroz com feijão, que é uma realidade, quer dizer, fora da realidade, né? A proposta de orçamento que eles mandam para a gente, entendeu? É o que ele falou, ele trabalha em cima daquilo que já foi gasto. Minha opinião. Não, a sua opinião está correta, exatamente, mas a administradora está tão longe da realidade operacional do condomínio que ela trabalha em cima daquilo que chegou nela, né? Então, mas eu acho que é por falta de conhecimento. Eu acho que falta de preparo. Ela não tem gente, vamos dizer assim, contador, entendeu? Pessoas que possam fazer esse trabalho, como você está apresentando. A maioria das administradoras, ela não tem esse vamos dizer assim, esse know-how para apresentar esse trabalho, entendeu? Aí ela apresenta aquele mais simples, que é o que ele falou, fora da realidade, né? Mas, Nery, me ajuda aqui. Você que trabalha muito com orçamento e tudo mais, né? Vamos lá, pessoal, né? Eu tenho um sindicato só de prestação de serviço, terceirizado, facilities, um sindicato só. Peguei o telefone em janeiro, março, fevereiro. Tudo bem, sindicato? Sindicato, qual que é o índice que você vai aplicar esse ano do DICID? Vai ser, sei lá, 12%. Beleza. Coloquei lá na minha planilha, 12%. Aí peguei o IPCA, enfim, os principais índices de inflação, vejo qual que é a estimativa do ano, coloco lá, posso até colocar mais uns 2%, 3% de folga, né? Aplico também para aqueles itens que eu tenho ali na minha previsão de serviços, né? Eu consigo ter uma certa previsão, ou, enfim, ter uma margem desse número, ou não? Então, por exemplo, o que aconteceu se a gente olhar ali 2020 e 2021, né? O IPCA fugiu totalmente do controle previsto e, assim, o INPC subiu muito mais que o IPCA, né? Então, o INPC é o índice que eles usam para obra, né? Então, assim, aí abrindo um parênteses, assim, né? Então, a gente aqui com modelagem econômico-financeira de obra, a gente tinha uma parte que é uma parte relacionada aos itens de obra, eles subiram muito mais, a diferença chegou a ser quase 10%, assim, dele para o IPCA, né? Então, aí, uma coisa é o índice que você vai usar para reajustar, né? Agora, de qualquer forma, uma parte importante, que é o Monet, né, trouxe, e a Ana também está trazendo, e a Cláudia também colocou, que é como você faz o orçamento, né? E aí, na verdade, você tem várias técnicas de realização orçamentária, né? Então, uma é essa, que é você olhar o passado e você faz algumas correções e ver o que vai ampliar. Você tem uma técnica, né? Não estou dizendo que o cara lá tem que ser técnico em realização de orçamento, mas você tem um chamado orçamento base zero, que ele fala, eu não vou olhar para o passado, o que eu vou fazer para frente, e aí ele monta o orçamento. Então, uma parte importante no orçamento é a pesquisa de preço. E aí ele faz. E a gente sabe que, assim, e a premissa como o orçamento é um planejamento, né? E aí a questão é a gestão orçamentária, quer dizer, eu estou olhando dentro do que estava previsto, como é que eu estou executando esse orçamento. E aí tem uma coisa que pode acontecer, que é, por algum motivo, você tem que antecipar uma obra, né? Você teve um problema no elevador que não estava previsto, e aí você fala, eu ia fazer uma manutenção em setembro, eu tenho que antecipar para fevereiro, né? Isso aí acontece, mas aí você fala, isso aqui está dentro da minha, quer dizer, não está dentro da minha previsão, mas eu tenho que colocar isso aqui vai ter que aparecer no meu
demonstrativo de receita, de despesa lá na frente. E o condomínio também vai ter que olhar e falar assim, se eu não estava prevendo esse gasto, ele é maior, aí eu vou ter que usar um fundo de reserva, né? Ou eu vou aumentar a taxa condominial. Então, tem um pouco disso. Aí talvez a questão seja que as administradoras melhorem a forma de fazer o orçamento. Que pode ser que o cara só olha lá e fala, joga um índice aí, tá beleza, entendeu? Olha para trás, joga um índice e fala, ó, tá beleza, e qualquer coisa a gente ajusta no fundo de reserva aí ou na assembleia em algum momento, né? Assim, aquela história, o cara vai usar do que ele tem, vai chegar lá e falar assim, olha, vai ter que aumentar aí. Mas aí tem uma questão que é, de repente, ele melhorar a forma que ele faz o orçamento. Ele pode trabalhar com uma previsão, falar, ó, eu vou ter um índice, aí o IPCA está previsto de tanto, então vou lá, jogo o índice, né? Tem a questão aí dos dissídios, então, a categoria que está nesse sindicato, o dissídio é em abril. Então, a partir de abril, eu estou prevendo um aumento aí de 10%. Pode ser maior, pode ser menor, mas aí ao longo do tempo você ajusta. Mas, de qualquer forma, né, você precisa ter uma gestão orçamentária, porque você vai tendo mudanças ao longo do tempo. Então, é isso que é importante. E aí ele tem que fazer esse diálogo. Porque quando ele vê que vai faltar dinheiro, ele vai atrás do condomínio e falar, ó, a gente precisa criar um fundo de reserva. Acho eu, né? Que alguém vai ter que pagar a conta da diferença. Posso acrescentar alguma coisa? O importante Claro. também, por exemplo, é você observar cada contrato, porque cada contrato pode ter um índice diferente, né? Por exemplo, a luz, qual é o percentual que a empresa, né, reguladora, ela está previsto para o ano. Então, acho que isso é você analisar cada caso, né? Cada tipo de despesa. Você não pode generalizar, entendeu? E eu acho que a administradora, ela não tem tempo, ela não tem essa visão, ela não faz dessa forma a proposta orçamentária, entendeu? Ela não vai pegar assim, olha, deixa eu ver seus contratos, olha, deixa eu ver quanto a empresa reguladora vai ser o aumento previsto, entende? Então, eles não fazem. Então, acho que cabe, você pode até buscar ajuda da administradora, mas eu acho que você tem que dar essas informações para a administradora, entendeu? Porque então ela não vai conseguir fazer um trabalho, uma previsão assim mais real, entendeu? Porque ela não tem essas informações, ela não está ali, ela não sabe cada contrato que acontece em cada condomínio, ela não sabe os reajustes, quando é o reajuste. Então, isso tudo faz diferença, né? Para a gente ter uma previsão mais assim, né? Eu penso assim. Eu gostaria também de acrescentar nessa linha aí que a Ana falou, é assim, o síndico ele pode exigir da administradora um estudo mais elaborado, salientando que ele vai, na AGO de janeiro, publicar na ata a previsão orçamentária projetada. E aí a administradora, no caso, né, se fizer apenas o básico, né, e não o elaborado, como o Alessandro vem nos passando, ela acaba revelando que não tem competência para tanto. Então, a partir do momento que se tem um norte na previsão orçamentária, por transposição dos dados, né, previstos na ata, e isso registrado, obviamente, se cria algo mais preciso, né, e, consequentemente, mais célere. Eu vou ser muito realista. Eu acho que a gente não pode, como síndico, deixar essa tarefa para a administradora, porque ela não sabe especificamente cada caso, né? O que acontece em cada condomínio, entendeu? Então, acho que é difícil isso. Eu acho que cabe a gente, né, como síndico, elaborar esse trabalho, entende? Porque nós temos todas as informações. A administradora não possui esses detalhes, entendeu? Porque ela não tem isso de cada cliente, entendeu? E ela não tem mão de obra específica também para fazer esse trabalho, que eu percebo, entende? Até uma administradora grande, eu sou do Rio, e eu percebo administradoras que elas não estão preparadas também para isso. Não tem um contador, uma pessoa especializada, entendeu? Que possa ajudar. Na verdade, Ana, não é nem o contador, né? Porque a competência do contador
é fiscal, né? Eu diria que é o CFO, né? É o diretor administrativo de cada condomínio, né? Que é uma presença que não existe, né? No Sim, sim. cenário. Quem faz isso é o planejamento financeiro, você pega uma empresa, é o diretor financeiro que vai falar, vamos crescer, vamos investir no produto, vamos fazer isso, vamos olhar, vamos para... Então, Mas o condomínio nem é uma empresa, Edu, assim, um condomínio tem muitas similaridades com outros. Então, assim, eu acho que dá para fazer um trabalho bem feito mesmo. Eu acho que hoje não existe, mas eu acho que dá para ser feito um trabalho bem feito, até comparando contratos. Olha, de repente esse contrato você está pagando muito alto comparado com o de outro condomínio. Eu acho que tem uma certa preguiça do mercado ali para... Concordo. Verdade. Pessoal, mais uma pergunta, uma dúvida? Posso seguir para o meu encerramento? Edu, peraí, só vamos falar aqui, só lembrando do curso de manutenção, Exatamente. porque assim, o que a gente vê também... é o seu encerramento, então tá bom. Isso. Para avisar todo mundo que em agosto a gente tem uma próxima edição do nosso curso de manutenção condominial. A gente tem alguns pacotes que incluem o síndico e o zelador. A gente sabe que a manutenção de um condomínio é muito específica, muitos itens, tem coisa que aparece de uma hora para outra e tal, e a gente não tem todas as competências para gerir o condomínio. Você tem que saber do financeiro, do fiscal, da manutenção, da segurança, relacionamento com o morador, jurídico, um monte de coisa. Então, a gente, né, quem está no dia a dia do condomínio precisa ter essa competência. Então, nesse nosso curso, são 20 módulos com o Guilherme Massucati, que é engenheiro civil, super completo, aula um pouco parecida com essa que a gente está tendo aqui, e durante o curso tem uma sessão de perguntas e respostas que ele participa e tira a dúvida de todo mundo. Então, lá no nosso grupo tem lá o link, vou colocar de novo lá para vocês, e foi muito bom, o Munei participou, o Marcelo também participou. Deixa eu só um minutinho. E a ideia aqui, só falando do curso, né, que a gente sabe que controlar os fornecedores, entender o que eles estão fazendo, ver como eles estão fazendo, porque a gente sabe que esse mercado, a gente também tem muito problema com os fornecedores de manutenção. A manutenção está sendo feita direito? Quem cobra isso? O zelador sabe ver isso? A gente sabe que tem muito problema nesse sentido também. Então, a ideia é ensinar justamente, e isso vai ajudar na previsão orçamentária, porque você fazendo as rotinas as rotinas de prevenção da manutenção, você vai saber que no ano que vem você vai ter que fazer uma manutenção do parquinho, que aquele parquinho já não dá mais. Você vai saber que realmente, olha, o para-raios vai ter que trocar, não adianta só a manutenção. Você vai conseguir prever cada vez mais e diminuir os gastos do condomínio, porque a manutenção preventiva é muito mais barata que a corretiva. Vídeo no nosso grupo essa semana, um condomínio de Brasília. Essa história, né, é impressionante. Pegou fogo no condomínio, o exaustor da escada não funcionou, não tinha mangueira de incêndio funcionando nos andares. Quem avisou o prédio que estava pegando fogo era o prédio da frente, que a moradora viu, começou a gritar, enfim, chamou a atenção de alguém que morava no prédio que estava pegando fogo no segundo andar. A pessoa subiu, chamou o síndico no último andar, e daí, enfim, mas acho que não morreu ninguém, mas foi pelo que ele mandou no grupo, foi um fuzuê. E aí, você sabe, né? Se o exaustor não funciona, é porque não tinha manutenção, é óbvio. Mas, pessoal, obrigado pela participação. Eu vou falar com o Nery para ele mandar a planilha, vou mandar para vocês. Muito obrigado e seguimos juntos aqui. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Foi ótimo, viu, Alessandro? Você achou? Obrigado. 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 Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.